Chegamos ao terceiro e último bloco do grande debate. Neste bloco, a gente volta a discutir o episódio de racismo contra o jogador Vinícius Júnior. O Sleeping Giants Brasil, que é uma organização de ativistas digitais contra discursos de ódios e desinformação, está promovendo uma campanha para tentar mobilizar os patrocinadores da Liga Espanhola em torno do caso. Segundo o advogado e cofundador da Sleeping Giants aqui no Brasil, Leonardo Leal, a ideia é que as empresas que apoiem financeiramente o campeonato pressionem a La Liga a tomar atitudes efetivas contra o racismo. Vamos ver o que ele disse. Boa parte do financiamento da La Liga vem através dos patrocinadores, né? Obviamente tem uma parte muito importante do público também que acompanha o futebol e vai aos estádios, mas quem mantém boa parte do financiamento do campeonato são os patrocinadores. Então a ideia é pressionar os patrocinadores para que eles se posicionem contra e para que eles também pressionem a própria empresa que eles estão financiando e patrocinando, que é o campeonato, porque até o slogan da La Liga é que isso não é só futebol, né? E eu acho que esse é um bom contexto que a gente tem. Vamos lá, o Alessandro Soares continua com a gente para este embate e junta-se a nós agora a nossa comentarista Janaína Pascoal. Boa tarde, bem-vinda, Janaína. O Santander, principal patrocinador da La Liga, e a Puma, que além do campeonato também patrocina o Valência, time de onde vieram as falas racistas, se pronunciaram pela primeira vez à imprensa. As duas empresas se posicionaram contra o racismo, prestaram apoio a Vini Júnior, mas não comentaram sobre a manutenção ou retirada do apoio financeiro à Liga Espanhola ou a alguma equipe em específico. É importante reforçar que, além do Santander e da Puma, outras 10 empresas são patrocinadoras oficiais do campeonato e nenhuma delas falou ainda sobre o episódio. Vamos ao debate, então. Janaína, eu vou começar com você. O silêncio revela a omissão de patrocinadores da La Liga? Então, eu, na faculdade, desenvolvi na livre docência uma tese sobre omissão. E eu sou muito resistente a esse costume que vem ganhando força, inclusive no Brasil, de entender o silêncio ou uma inatividade necessariamente como uma cumplicidade. Então, eu não vejo que um silêncio, ainda que seja de patrocinadores, possa ser tomado como uma prova, uma demonstração de racismo. Mas eu gostaria de destacar, porque a situação do Vini, né, essa exposição toda e os debates em torno do que aconteceu, muitas pessoas não estão compreendendo o que é que nós estamos vivenciando. Eu vislumbro com muita clareza, né, ou escuridão, né, parafraseando aqui. Eu brinquei, só falar com o nosso público, eu brinquei ainda há pouco, porque no movimento negro se fala assim, vamos clarear as ideias, então vamos assim, empetrecer. E eu vejo assim, com muita nitidez, acho que é uma palavra mais adequada, que nós estamos vivenciando um divisor de águas. Aquela reação do Vini não foi uma reação para ter curtida, para ser ovacionado, foi uma reação muito sentida, né, muito sincera. Ali ele externou, né, o sentimento de tantas outras pessoas que já foram alvos desse tipo de ataque, de familiares, de pessoas indignadas. Então eu vejo que ele começou um movimento no mundo que pode ser um divisor de águas, né? E eu fico preocupada que nós, eventualmente, não é um excesso, mas por uma eventual agressividade, né, de pessoas que talvez queiram aproveitar essa onda do Vini, diminuamos esse movimento, né? Nós estamos vivendo um divisor de águas, né? Esse rapaz, no futuro próximo ou mais distante, ele vai ser visto como alguém que obteve uma conquista coletiva, uma conquista difusa, né? Ele tem um papel importante. E aqui eu queria registrar que nós não devemos cair na armadilha de desmerecer outras pessoas, outras vítimas que eventualmente tenham tido ou tenham reações diferentes. Porque cada vítima, ela vivencia a sua história de uma maneira diferente. Eu falo isso como alguém que acompanhou e acompanha vítimas dos mais diversos crimes. Então, ao mesmo tempo que eu admiro demais o que o Vini fez e está fazendo, eu me preocupo em não hostilizar as outras vítimas, sabe, que vivenciam os ataques e seus dramas de maneira diversa, né? É um divisor de águas o que nós estamos vivenciando e aos poucos o mundo vai perceber. Ele começou um movimento que não tem volta, né? Isso precisa ser
pontuado e ele tem que ser considerado e reconhecido por este papel corajoso e determinante que hoje é dele, né, e ninguém mais tira esse mérito. Muito bem, Alessandro, na sua opinião, o silêncio revela a omissão de patrocinadores da La Liga? O silêncio, eu acho que até falei um pouco no bloco anterior, ele é uma expressão daquilo que sempre aconteceu no campeonato. Então, né, a doutora Janaína falou agora aqui que, por óbvio, teve outras agressões ao longo do tempo. Essas agressões, cada um reagiu de uma forma. Eu acho que a Luciana também falou muito bem, Lu. Você falou uma coisa muito importante, que é as pessoas crescem, no caso do Brasil, a gente cresce achando essas situações normais e as pessoas têm que aguentar. Então, você vai para casa, você tem que aguentar, você não tem que chorar, você tem que ir para o colégio, as pessoas, né, praticando racismo contra você e você não fala nada, e se você fala, nós entramos de novo naquela questão, é um mero mimimi, né? A pessoa está reclamando, mas é o politicamente correto, né? E hoje a gente vivencia na sociedade é o quê? É uma reação, olha só, é uma reação contra o politicamente correto, que as pessoas começam a se sentir mal, porque quando você acusa nas pessoas um traço de racismo, e isso é a coisa mais comum no Brasil, as pessoas que, quando elas veem que elas são racistas, ou pelo menos que tem traço racista, consciente e inconscientemente, eu não vou entrar nessa discussão, elas se sentem mal. Então você tem vários tipos de reações. Pessoas que vão admitir, ou pedir desculpa, pessoas que vão falar que foi infantil, pessoas que com o tempo começam a reagir falando que absurdo, antigamente não era assim. Antigamente as pessoas aceitavam, era normal que as coisas fossem assim, e agora esse mundo está mudando. E como disse a doutora Janaína, nós estamos num momento de cisão, né, do mundo, que é, olha, nós queremos esse mundo retroagir para essa situação na qual milhares de jogadores jogavam no Campeonato Espanhol, eram xingados, sofriam xenofobia, racismo, violência, ou a gente quer mudar isso a partir de agora. Então nós temos um momento divisor. E esse momento é de disputa política por isso. Ou seja, não é um momento simplesmente de diálogo, é um momento onde a gente tem que oferecer essa solução política. E aí entra a questão das empresas. Porque empresas, até ontem, poderiam se dar ao luxo de querer só dinheiro. Dinheiro não tem lastro, que não tenha lastro, dinheiro que não possa, pode ter um dinheiro, inclusive, pode ser um dinheiro que cheire a sangue, a violência, e a empresa aceita, porque dá lucro. A gente está vendo as discussões com as empresas de tecnologia, porque ódio dá lucro, dá curtida, as pessoas continuam numa plataforma que faz apelos, muitas vezes, de violência. Então, hoje não dá para aceitar esse tipo de coisa. O que a Liga, ela pode até estar em silêncio agora, né? Ou melhor, se manifestou de maneira talvez não aquela que nós desejássemos, mas a partir de agora, esse silêncio, reconhecendo todo esse background, toda essa história que a gente está falando aqui, hoje isso pode configurar uma omissão gigantesca, porque hoje você tem uma pressão política, se reconhece isso, nós estamos aqui na CNN debatendo isso. Então não é uma coisa que culturalmente está instituído e ninguém está questionando. Nós estamos questionando. Eu acho que nós três aqui, de alguma forma, nesse momento, estamos questionando isso. Muito bem, Janaína. Não, acho que existe convergência, né? Eu só tenho um pouco de preocupação com a institucionalização do bullying do bem. Né? Então, por exemplo, você chama de bullying do bem? Esse trabalho, por exemplo, do Sleeping Giants. Muitas vezes há abuso no sentido de impedir que quem pensa de maneira diferente possa se manifestar. Né? Eles muitas vezes cobraram afastamento de pessoas, até de veículos de comunicação. Existe um bullying que hoje, né, nessa área aí, nesse momento do politicamente correto, ele é vislumbrado como um bullying do bem, mas ele também cerceia liberdades. Então, vamos dizer assim, neste momento, né, eu até estou favorável, né, à linha que vem sendo cobrada por esse tal bullying do bem. Mas já houve várias situações em que eu não estive favorável. E mesmo agora que eu estou favorável, eu defendo que quem pensa diferente, que quem tem uma visão, né, que não coincida com a minha, tem o direito de se expressar, né, e não pode ficar à mercê desse tal bullying do bem, porque é muito autoritário, né, você querer exigir que todos pensem da mesma forma, que todos procedam da mesma forma e que se não retirar o patrocínio, nós vamos fazer uma campanha contra. Pode fazer a campanha? Pode, mas esse tipo de movimento
não me agrada, eu não vejo com bons olhos. Eu me sinto na obrigação aqui no meio do debate de ler um pouquinho, acabei entrando aqui na página do Sleeping Giants e ler um trechinho pequeno do que eles se classificam, o que eles fazem. Somos mais de 500 mil de cidadãos e consumidores fartos de ver mentiras e conteúdos odiosos corroer a democracia sob o disfarce de notícias e artigos de opinião em verdadeiros veículos de desinformação online. E por aí eles vão falando sobre o trabalho que eles fazem para tentar desmonetizar plataformas e veículos que acabem trazendo desinformação. O problema é quem conceitua, quem define o que é desinformação. São eles? É aquele nosso debate aqui das fake news, né, Janaína? Vou passar aqui para o Alessandro fazer aqui o contraponto. Olha, eu acho que se a gente vive numa democracia, se a gente está numa democracia, o diálogo é importante, o conflito político, olha só, democracia é conflito, é atrito, ou seja, não tem democracia, aliás, como eu já disse outras vezes, né, se tem uma paz social total e não há conflito, normalmente a gente está numa ditadura, normalmente está tendo aí um problema porque não há espaço para o conflito. Agora, quando nós falamos de conflito, existe logicamente limites. Concordo com a doutora Janaína que temos que ter nós temos que definir qual é o nível de discurso permitido, porque todos nós, de alguma forma, somos reprimidos, né, continuamente. Eu costumo dizer, e falo isso muito nas minhas aulas, que nós temos a realidade brasileira, que é uma realidade profunda, embrutecida, que é uma realidade que tem o racismo. Então, assim, em primeiro lugar, reconhecer a situação do Brasil, reconhecer a nós mesmos. Se a gente não reconhecer isso, a gente não tem o problema posto na sala. E se não tem o problema posto na sala, o que vai acontecer basicamente? Eu não tenho o problema posto na sala, eu não vou debater. Então, primeiro elemento, debater o problema. E aí tem um conjunto de questões por trás. Bom, vamos debater um problema que existe na realidade brasileira. E o que nós temos acima da sociedade, regendo a sociedade? Uma Constituição democrática. Uma Constituição que tem direitos fundamentais, que garante liberdades de expressão, que garante um conjunto de liberdades. E essas liberdades têm que ser permeadas, logicamente, com limites. É verdade que a sociedade, às vezes, como eu disse anteriormente, pensa contrária à Constituição, muitas vezes. Olha só, quer expressar o racismo, por exemplo, e a gente pode discutir qual situação é racista ou não, mas quer expressar o racismo como se fosse uma espécie de expressão cultural. Nós somos assim, nós sempre fomos assim. Por que vocês querem mudar isso agora? E aí tem um conjunto de reações contra o quê? Contra a Constituição, contra os ideais democráticos. E aí, a partir desse momento, dependendo da situação que se põe, digo de novo, concordo com a parte que a Janaína levanta aqui, que é preciso definir, bom, o que é desinformação, o que é discurso de ódio, o que é racismo, etc. Podemos debater. Mas existem algumas linhas que não tem zona cinzenta. Que você olha e fala, isso daqui não dá. Eu pegar uma empresa, né, eu pegar dinheiro de empresas e fazer algumas postagens, né, pagas nas redes sociais, né, nos grandes canais, e isso nitidamente ofertar ódio, ou seja, naquela situação que eu e nem a Janaína discordaríamos, Sim. Tem que ser bloqueado. Agora, nós sabemos pela experiência, e o último ponto que eu falo, e deixa aí se a Janaína quiser falar, nós sabemos, né, que na Alemanha, depois do nazismo, toda essa discussão reapareceu. Reapareceu como? O discurso nazista direto foi proibido, começou-se a encontrar subterfúgios para fazer o mesmo discurso, com simbologias, com passeatas. Né? A gente lembra, nos Estados Unidos, onde a coisa é mais liberal, me lembro que naquela manifestação, Lu, que teve sobre os supremacistas brancos, olha só, eles permitem que se faça uma manifestação dessa. Sim. No Brasil, com todo respeito, não é possível fazer isso diante do texto constitucional de 88. Não é possível que alguém faça uma manifestação e chame ela de supremacistas brancos. E eu me lembro que havia uma foto, eu até guardei esta foto, né? Não sei se é fácil de encontrar, mas é uma foto onde o sujeito está com uma camiseta preta, desenhado um helicóptero, fazendo referência a pessoas sendo jogadas para fora de um helicóptero, que era uma referência às ditaduras da América Latina. Ele fez de propósito. Veja, tudo isso ultrapassa qualquer escaninho de debate democrático. A partir desse campo, aí eu posso falar de questões sancionatórias, sanções penais, civis, intimações, notificações. Aí começa a entrar no que eu vou chamar aqui no momento de defesa da Constituição. Tá?